bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil. Seja muito bem-vindo, Hélio. Muito obrigado, Bruno. Hélio, o Instituto Mises Brasil vai realizar a 5ª edição da Conferência de Escola Austríaca no Brasil nos próximos dias 12 e 13 de maio, né? Esse podcast está saindo na segunda-feira, vai ser já essa semana. Eu queria começar essa conversa te perguntando, Hélio, quais são as novidades que o IMB traz para essa 5ª Conferência de Escola Austríaca? Bruno, em primeiro lugar, a gente está fazendo a conferência no Mackenzie. O Mackenzie tem sido um parceiro crescente do Instituto Mises Brasil. Eles estão dando uma guinada liberal substancial. Já há professores que ensinam no Mackenzie que conhecem muito a escola austríaca, são admiradores. E, principalmente, há a participação ativa de um dos conselheiros mais influentes no conselho de mantenedores deles, que é o ex-ministro Antônio Cabreira, que tem uma iniciativa de um centro de livre mercado no Mackenzie que já começou, inclusive o Bernardo Santoro está lá, e eles estão começando a desenvolver, já jogaram alguns mestrados para dentro do centro e pretendem crescer esse centro de livre mercado, e nós no Instituto Mises estamos querendo cada vez mais estar próximos do Mackenzie, porque eles pensam de uma forma muito parecida com a nossa, e por isso já fizemos alguns cursos de curto prazo em parceria com o Mackenzie, um curso de investimentos que tem muita demanda, inclusive estamos fazendo esse curso para gestoras privadas que nos contratam, mas no Mackenzie ele é aberto e, portanto, fizemos aí uma parceria com eles para fazer a conferência lá. Eles têm um auditório que é absolutamente fantástico e espero cada vez mais estar próximo do Mackenzie. Essa é a principal novidade, né? As novidades também são alguns dos palestrantes. A gente tem, de palestrantes estrangeiros, nós temos o Stefan Kinsella, que é o papa do assunto do monopólio intelectual, né, que é conhecido como propriedade intelectual, mas que ele caracteriza como monopólio intelectual. O Stefan nunca esteve no Brasil e estamos muito ansiosos para colocar em pauta o tema do monopólio intelectual, da propriedade intelectual, né, como é chamada. Tem o Yuri Maltsev, que foi um professor que saiu da União Soviética, fugido, depois que mandaram ele estudar que diabo é isso de economia liberal, Mises e tal. Aí ele entendeu que aquele negócio da União Soviética era uma maluquice e saiu da União Soviética, fugiu, né, aquela coisa, o defect. E ele vai falar 2 vezes na conferência também. E você tem o Andy Duncan, que é um sujeito sensacional, um britânico, que além de ser um Rothbardiano radical, excelente, ele escreve livros de ficção, etc. Então tem muita coisa de novidade, os temas também estão variados. Quer dizer, tem muita coisa nova nessa edição, Bruno. E a respeito do tom, né, do espírito do evento, Hélio, o IMB pretende manter o tom acadêmico, né, mesmo quando a palestra não é eminentemente teórica, portanto é uma abordagem acadêmica sobre assuntos do dia, ou haverá alguma mudança nesse sentido? Não, o tom é acadêmico, a gente traz questões do dia a dia, né, de cenário brasileiro, cenário Brexit, por exemplo. A gente fala sobre como o Brasil chegou até aqui, né, em questão de crise econômica, rumos da economia e tal. A gente fala sobre temas, nesses exemplos que eu citei, que são do dia a dia, mas sempre sobre a ótica acadêmica, né? Obviamente o evento, a conferência, como você sabe, é um grande encontro dos nossos liberais e admiradores. É o momento onde as pessoas podem estar aí com os grandes professores, os grandes estudiosos ligados da escola austríaca. E como sempre, né, o Instituto Mises Brasil é a torre de marfim das ideias libertárias, austro-libertárias, etc. Então aí é o nosso grande evento que a gente congrega todo mundo. A respeito da escolha dos temas, Hélio, como é que o IMB, quer dizer, o conselho, a diretoria fez para escolher os temas? Porque os temas estão na ordem do dia
e foi uma feliz coincidência que essa ordem do dia fizesse com que os temas fossem polêmicos, né? Então haverá também esse elemento de vivacidade, digamos assim, do evento. Como é que vocês fizeram para fazer essas escolhas? Olha, a gente estava escolhendo pessoas e as pessoas fizeram escolhas sensacionais de temas, né? Vamos lá, deixa eu dar uma passada nos painéis para a gente colocar aqui. Olha que interessante, né? Então, lembrando que o primeiro dia é 12 de maio, né? Começa no dia 12 de maio. Agora, essa sexta-feira. Então começa às 9h30 o evento, né? Às 10 horas já tem o painel de cenário brasileiro, mercado financeiro, comigo, com o Dalton Gardman e Florian Bartunek, que é o gestor da Constellation, que é uma grande gestora que administra bilhões de reais, e o Dalton Gardman, como muita gente sabe, é o economista-chefe do BBI, né, do Bradesco Banco de Investimento, né, que é austríaco também. Então a gente vai falar sobre cenário brasileiro, mercado financeiro e o que pode acontecer aí até 2018 e além. Então já é um negócio bastante interessante para quem se interessa por finanças, né? Aí tem um cara que você talvez conheça, que é o Bruno Garchagen, que vai falar da... Já ouvi falar. Qual que é o teu tema, Bruno? Diz aí. A democracia inimiga da liberdade é um tema em forma de pergunta, né? Ah, entendi. Então você não vai responder agora. Eu estava curioso, cara. Não. Vai ter que ir ao evento. Vou ter que ir ao evento, tá bom. Aí, logo depois do almoço, já entra o Yuri Maltsev com lições da história que não aprendemos. Ele vai falar da experiência soviética. Aliás, o Yuri é autor de um livro maravilhoso chamado Requiem for Marx. E quem não conhece o autor, recomendo vivamente. Que será publicado em português pela LVM Editora. Grande notícia, grande notícia. Então, vamos publicar. Bom, em seguida você tem o Andy Duncan, que eu mencionei, falando sobre Brexit, né, que vai ser muito interessante da perspectiva, da ótica de um britânico. Aí temos o Leandro Roque, que muita gente acha que não existe fisicamente, que é um fenômeno... Ainda? Na internet tem muita gente, entendeu? Que vai ter a oportunidade de ver o Leandro Roque, tocar nele para checar que ele existe. E ele vai falar sobre a economia brasileira, como chegamos aqui, que é um tema que é badalado aí no nosso site, sempre muito procurado, e estou curioso para saber o que ele vai agregar em relação ao que ele já tem escrito. Aí você tem o nosso querido André Ramos falando sobre a cultura do intervencionismo no ensino jurídico no Brasil, né? E especificamente ele vai falar do problema do dirigismo contratual. Maravilha. Então isso aqui parece grego para quem não é advogado, mas ele vai dissecar isso para a gente aí, como é que é dar aulas de direito no Brasil e qual é a ótica desse pessoal. Aí vem nosso querido decano, nosso diretor acadêmico, Biratã Iori, e ele vai falar sobre os 5 planos econômicos que tentaram salvar o Brasil. Eu imagino que ele diga que não conseguiram, né? Deram todos certos, por isso que foram trocados. Mas eu estou especulando, não sei, vai que já foi salvo o Brasil e ainda não descobri. Ainda na sexta-feira, à tarde, você tem o nosso querido Fábio Barbieri, grande amigo, austríacos no fogo cruzado entre heterodoxos e ortodoxos. Então, vamos ver o que temos aqui para falar sobre isso. E aí o Kinsella já entra com a palestra dele, o imperialismo da propriedade intelectual versus inovação e liberdade. Então, já entra na propriedade intelectual. No sábado, começa um pouquinho mais tarde, às 11 da manhã, você já tem o primeiro painel, que é da Europa para o Brasil, lições de liberdade, com Miller, o Adriano Janturco e o grande professor José Manuel Moreira. Então, trazendo aqui a experiência europeia para o Brasil. Como é que faz essa conexão? Curiosíssimo. Aí você tem a professora Roberta Muramatsu, lá do Mackenzie, que foi um grande prazer tê-la conhecido há uns 3, 4 anos atrás. Ela é uma craque, vai falar sobre paternalismo libertário. E um tema muito polêmico, muito caro aos austríacos, que é reservas fracionárias, vai falar o Fernando Ulrich. E o título já é extremamente polêmico. Reservas fracionárias não são crimes.
sem dúvida ele vai ser acusado de ser muito socialista por boa parte da audiência e vai ter que se explicar o que quer dizer com isso, né? E à tarde você vai ter o Andy Duncan novamente falando o que dirige a esquerda moderna, afinal o que é a esquerda, como é que a esquerda está se posicionando, né? Em seguida o Kinsella novamente falando sobre legislação estatal versus lei e liberdade, ou seja, ele compara, faz a diferença entre lei com L maiúsculo e a tal da legislação. Imagino que ele aqui esteja falando um pouco na linha do Hayek e do professor Huerta de Soto. Exato. Vem aqui mais um tema polêmico com o nosso querido Rodrigo Marinho, o fim da justiça do trabalho, só que ele botou um ponto de interrogação no final. Talvez também seja acusado de ser socialista. Por que esse ponto de interrogação? Provável. Por que não já o fim? Por que tem essa interrogação? Se está questionando é porque já é estatista, ele já está em dúvida. Claro, mas sem dúvida. Deve ser estatista, porque um libertário legítimo não botaria esse... Jamais. No máximo um ponto de exclamação. Isso, exato. Exato. Aí você tem um painel que vai ser muito interessante, que rumos da economia brasileira para os próximos 20 anos. Vai ter bola de cristal assim no inferno. Com o Urit, Leandro Roque e o Paulo Scarano, um craque professor do Mackenzie. Craque, sabe tudo de escola austríaca. É realmente um grande craque, o Paulo. Um prazer tê-lo na nossa conferência. E para encerrar a conferência, a gente tem Perestroika e como eu destruí a União Soviética com Maltsev. Então ele vai contar... modestíssimo. Modestíssimo. E ele vai contar, porque ele realmente teve um papel. Então vamos ver o que ele vai dizer. Maravilha. É isso. Então eu estou muito entusiasmado com esse line-up aí da conferência. Tem muita coisa interessante. Os temas da conferência desse ano e os palestrantes parece aquele disco, né, de banda que... todo disco é bom, né? Você não precisa ficar escolhendo uma música ou outra. Eu lembro sempre do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Você bota na primeira faixa, você não consegue desligar até a última. Você vai embora, como se fosse uma música só. Sensacional. É incrível. E vem cá, Hélio, como é que está a expectativa de público, né? O que o IMB espera em termos de audiência para esse evento? Olha, o que seria para mim critério de sucesso é a gente superar as nossas últimas conferências, né? A gente teve 500 pessoas na última conferência. E eu estou completamente seguro que a gente vai ter mais do que isso. Lá é um auditório muito grande, bem maior, e eu acho que a gente vai lotar. Então, tá com toda a cara que a gente vai lotar. Então, estou muito feliz com isso, porque demonstra o interesse pela conferência, pelos temas, pelas pessoas. E, poxa, só tenho a comemorar. Já foram realizadas 4 edições, essa vai ser a 5ª, né, Hélio? O objetivo do Instituto Miss Brasil, ao realizar esse evento, continua o mesmo, ou o desenvolvimento da escola austríaca no Brasil, né, que acontece desde a primeira conferência, fez com que o propósito também do evento fosse de alguma maneira modificado? Olha, Bruno, nós no IMB nos consideramos a torre de marfim das ideias austro-libertárias, assim, por assim dizer, né? Ideias libertárias em geral, as ideias da escola austríaca, e que têm sido tão importantes e tão influentes cada vez mais no Brasil. Obviamente, num país onde tudo há por se fazer, especialmente no ambiente de ideias, a gente não pode se limitar só a ser um think tank puro, tradicional, que respeita seu espaço, etc. Você tem que fazer outras coisas, como a gente sempre fez, por exemplo, o Dia da Liberdade de Impostos e outras iniciativas desse tipo para impacto também na sociedade de uma forma mais geral. O Instituto Mises Brasil faz parte também da Rede Liberdade, né? Então, a gente agora... congregando 29 think tanks brasileiros, 29 institutos e 250 grupos de estudo ao redor do Brasil, tentando coordenar uma certa agenda comum para impactar políticas públicas, como, por exemplo, é o tema do momento da Rede Liberdade, que é a privatização dos Correios. A gente já tá notando avanços nessa direção, já estamos fazendo um impacto muito grande em redes sociais,
teremos em breve um policy paper, né, um paper de política, um artigo acadêmico de políticas públicas para defender a tese da privatização e porque ela vai ajudar a melhorar para o brasileiro. E aí a gente tenta impactar políticas públicas, ou seja, a gente, como conferência, o que a gente quer é ter uma oportunidade de congregar todo mundo, de reenergizar a nossa base de seguidores, para que as pessoas possam se colocar em contato umas com as outras e com os seus ídolos professores, mas o objetivo do MB, como sempre, é aumentar a sua influência nas ideias para que estas possam impactar políticas públicas no Brasil. Então você vê o reflexo disso em alguns temas um pouco mais práticos, né? Que a gente possa falar sobre cenário econômico, sobre Brexit, coisas assim, que a gente possa usar no dia a dia, nos debates aí que estejam mais relacionados com políticas públicas. Mas não houve mudança de propósito com a conferência. Sempre foi essa ideia de ser uma referência acadêmica para nós, de congregar as pessoas para que elas possam fazer networking, mas com muita felicidade que temos crescido muito e o IMB tem um papel relevante no que está acontecendo no Brasil. Já havia um deputado federal em Brasília, Hélio, que é o Paulo Eduardo Martins, que de forma recorrente, tanto nos seus comentários como jornalista, mas também na atuação no Congresso, cita os autores da escola austríaca, e recentemente nós tivemos um outro deputado que citou Mises, né, no seu discurso, né? Isso já mostra como essa influência tem transbordado para o meio político também, né? Não tem dúvida, Bruno, não foi qualquer deputado, foi o relator da reforma trabalhista que citou, pediu licença antes de começar a ler o relatório e começou citando, antes de começar, gostaria de citar, como dizia Ludwig von Mises, e foi por aí. Então isso aí para mim é o que eu chamo de IHB, é o índice de It's Happening Brasil, né? Então, do Ron Paul. O índice de It's Happening está bombando já há algum tempo. E olha que ele tem um ajuste na sua cesta de medição, porque hoje em dia, coisas que há 5 anos atrás a gente considerava um grande It's Happening, hoje a gente dá de ombros para isso, desconsidera e acha isso natural e tal. Então, mas sem dúvida, a menção por um não liberal, não libertário, no Congresso Nacional do nome do exemplo desse grande ídolo nosso, que é o Ludwig von Mises, isso é um pico do IHB, né, do It's Happening Brasil, né? Eu fico muito feliz que a gente está conseguindo alcançar esses êxitos. Estou agora falando aqui de Buenos Aires, numa conferência de think tanks da América Latina, e na conversa com os nossos colegas de think tanks dos Estados Unidos, de resto de América Latina, o consenso é que o Brasil tem se tornado um exemplo geral entre think tanks, ativismo, do tanks e redes sociais e tal, que tem conseguido implementar o avanço das ideias de liberdade. Então, fico feliz que o MB tem uma parcela aí nessa contribuição dessa revolução que estamos fazendo no mundo das ideias, e eu acho que a gente tem muito a fazer ainda, é muito pouco que a gente alcançou. A gente tem que obter no Brasil uma redução drástica da intervenção governamental do tamanho do governo e seguir nessa rota. Então, muito por fazer, estamos começando, mas muito gratificante saber que a gente está tendo sucesso, está tendo reconhecimento, inclusive do exterior. Eu citei um evento político, mas dentro da academia, essa expansão ela tem sido muito mais rápida e muito mais profunda, né? A quantidade de trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação sobre a escola austríaca, sobre temas austríacos, isso tem crescido de forma exponencial, né? Muito. Isso se deve não só a gente, obviamente, está disponibilizando material de escola austríaca, mas principalmente aos grupos de estudo e às pessoas que demandam de baixo para cima nas universidades, os estudantes, essas ideias, né? A gente já se tentou muito mudar a universidade, o país, de cima para baixo, e não dá certo.
é de baixo para cima que funciona. E isso, os grupos de estudo, os estudantes estão tendo um papel fundamental, e à medida que parte deles se torna acadêmico, né? Então isso começa a gerar mais impacto, se tornam professores, vão crescendo, faz parte aí do time de futebol, na minha analogia do time de futebol, fundamental que você tenha aí a defesa acadêmica operando bem. É muito gratificante que a gente tem tido oportunidade de apoiar esse êxito dos estudantes. Hélio, para encerrar, o Instituto Mises Brasil, junto com a conferência, este ano, obviamente, está comemorando 10 anos de atividade. Então eu queria que você fizesse um balanço do trabalho que foi realizado pelo Instituto até aqui e das conquistas, né? Você já falou algumas, mas eu queria que você mencionasse aquelas que você considera como sendo as mais importantes. Olha, é assim, Bruno, é muito difícil de medir o trabalho de Torre de Marfim, né? Porque é como se fosse uma luz que está aí emitindo constante para todo mundo, e algumas das pessoas, por sua própria iniciativa, realizam coisas, né? Então é muito difícil de a gente tentar ganhar algum crédito por algo que a gente tem feito. O que eu posso é comemorar o avanço das ideias liberais no Brasil. Dizer que isso se deve ao IMB ou a quem quer que seja, aos think tanks liberais, é mais complicado. Você sabe que a gente brinca que deveria até fazer uma estátua para Dilma, né? Porque nunca ninguém converteu mais liberais do que essa ex-presidente brasileira, né? Obviamente a frustração do brasileiro com inflação, com desemprego, com crise econômica, com corrupção, né? Isso tudo ajuda a colocar um ouvido um pouco mais amigo para as nossas ideias. Mas falando do que assim, o Brasil, a sociedade, sem dizer, sem que isso seja atribuído a nós necessariamente, mas eu acho que muita coisa mudou de direção nos últimos anos, né? Mesmo entre 2013 e 2015, estou falando aqui dos protestos, você vê a grande mudança de sabor do que estava nas ruas. O movimento de 2013 foi conhecido como movimento passe livre. Era uma demanda por mais governo, né? E talvez por um pouco menos de gasto com Copa do Mundo para fazer mais gastos sociais, né? Mas era um movimento para obter gratuidade de transporte público. Era esse o movimento, né? E em 2 anos, Bruno, mudou completamente o sabor, né? Claro que continuava a frustração com a corrupção e a frustração com a economia, mas você passou a ter um outro sabor. Os cartazes principais eram o Olavo tem razão e menos Marx, mais Mises, né? Então mudou completamente o tom das manifestações. E você certamente acompanhou a edição de Exame que está nas bancas, que teve uma matéria muito grande sobre os liberais, que, com o título de A Chance dos Liberais, uma matéria de talvez 8, 10 páginas, onde eles retratam, Bruno, eles contrataram uma série de consultorias para ajudá-los a levantar dados e tal. Um dos dados como é que foi a evolução das ideias liberais e de direita, eles chamam de direita, não entendem direito, mas comparando com as mídias de esquerda nas redes sociais, né? Então, em março de 2015, você tinha aí, ambas estavam quase empatadas, entre 5 e 6 milhões de curtidas nas páginas, né? Em meros 2 anos, de março de 2015 para março de 2017, a esquerda cresceu um pouco, chegou a algo como 10 milhões, mas as páginas relacionadas às ideias mais de liberdade alcançaram quase 20 milhões de curtidas, né? Então, está havendo um crescimento exponencial dessas ideias. E como você sabe, né, a gente sempre repete com orgulho, né, o Brasil, se você vai no Google Trends e busca economista Ludwig von Mises, que quando você coloca lá economista, você está excluindo menções, por exemplo, ao Instituto Mises e tal, e outras menções que não sejam referência ao economista Ludwig von Mises. E compara lá o interesse de Mises por Mises online, comparado com o interesse por John Maynard Keynes online, o Brasil é o único país no qual o interesse por Mises é superior ao interesse por Keynes. No resto do mundo inteiro, Keynes tem mais interesse online do que Mises. No Brasil é diferente, né? Recentemente, Bruno,
só um último exemplo, né? A gente gosta de citar exemplos anedóticos assim, mas foi interessante. Tem uma grande fundação, Instituto Liberal Argentino, que é a Fundação Libertad y Progresso, do grande Agustín Echevarne, que o Agustín fez uma palestra agora no Instituto Atlantos, logo antes do Fórum da Liberdade. E ele circula em toda a América Latina e ele costuma perguntar em todas as palestras dele para demonstrar, fazer um ponto, que é o seguinte: ele chega na palestra e pergunta, olha, quantas pessoas conhecem Adam Smith? Né? Em seguida ele faz a pergunta, quantas pessoas conhecem Karl Menger? Ou quantas pessoas sabem quem refutou Marx e tal, alguma coisa assim. E o que foi a surpresa? Normalmente se fala, quase todo mundo conhece Adam Smith e ninguém conhece quem refutou Marx ou quem é Karl Menger. Quando ele fez esse experimento no Brasil, lá no Instituto Atlantos, há algumas semanas atrás, e eu estava na primeira fila, então eu estava olhando o rosto dele. E ele perguntou, quem conhece Adam Smith? Então, sei lá, alguma coisa tipo 60% levantou a mão. E quando ele perguntou quem conhecia Karl Menger, foi um temporal de mãos e braços levantados, 100% conhecia Karl Menger. Sensacional. E o ponto dele ficou meio perdido, ele não sabia nem como responder aquilo, ficou muito surpreso com um conhecimento. Isso demonstra de forma anedótica o que a gente tem realizado. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe que está aí batalhando todos os dias e que você, Bruno, faz parte. É um privilégio ter você conosco com essa grande fonte de inspiração que é o podcast. Em que número nós estamos de podcast, Bruno? 265 já publicados, né? 265 semanas aí de podcasts ininterruptas. Olha, essa equipe realmente é um orgulho para mim, e o que a gente tem alcançado com tão poucos recursos humanos ou materiais é incrível. Então, eu fico muito orgulhoso, eu espero que a gente possa crescer ainda mais o que a gente tem alcançado, possa impactar ainda mais e fazer um Brasil cada vez melhor para os nossos filhos. Maravilha. Hélio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pelos 10 anos de atividade do IMB. Você que é um dos fundadores e presidente. E bom trabalho até daqui a alguns dias, né, na conferência, em que estaremos juntos. E eu aproveito para convidar o ouvinte, que eventualmente ainda não fez a inscrição, que possa fazê-la, ainda tem alguns dias, e nos encontraremos lá, né? Obrigado, Hélio. Isso, só uma coisa, Bruno, para fazer a inscrição, obviamente você pode entrar no site do mises.org.br, logo ali você vai ter o banner da conferência. E também, se quiser entrar direto no site da conferência, você pode entrar no conferencia-ea.com.br. É .com.br? Acho que sim. .com.br. Isso aí. E eu vou colocar os links também no texto de abertura aqui do podcast. Isso aí. Hélio, obrigado pela entrevista, tá? Muito obrigado, Bruno. Um grande abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.